tem a ver com gestão, empreendedorismo, finanças, comércio internacional, ou seja, tem várias áreas de interesse, um bocadinho aquilo que me move. Relativamente às minhas funções em termos de banca, também iniciei como estagiário, neste caso no Millennium BCP, neste caso num balcão mass market, que é um balcão tradicional, e entretanto, dentro do próprio banco, a minha área de interesse inicialmente, lá está, era um bocadinho particulares em empresas, e daqui ligava, fiz algumas coisas também daquilo que vou apresentar, alguns produtos de trade finance, que eu vos trago aqui, certamente alguns já conhecem alguns, outros podem não conhecer tanto. Alguma dúvida que tenham, quer agora, quer depois, estou à vontade para me enviar um e-mail, aquilo que eu puder esclarecer também, sintam-se à vontade para isso. Mas depois, ao longo do período, ou seja, comecei a gostar mais da parte de mercados, gestão de carteiras de ações, de fundos de investimento. Fui parar, tive 4 anos como assistente, fui parar, neste caso, a gestor Prestige, já aqui em Santarém, e entretanto, 4 anos depois, passei a ser diretor de sucursal, neste caso de duas sucursais no Millennium BCP, em Rio Maior e Alcanena, e atualmente tenho 4 sucursais, neste caso Santarém, Almeirim, Vila Franca e Alhandra, e enquadro 9 pessoas com volume de negócio de 200 milhões atualmente. Por isso, relativamente, ou seja, um bocadinho, vocês estão numa fase agora de perceber aquilo que pretendem seguir, possivelmente o facto de estarem em negócios internacionais acaba por ser uma licenciatura interessante, porque não é um mainstream, basicamente, de uma gestão, ou seja, uma coisa muito geral para uma determinada área, acabam por ter negócios internacionais, têm a possibilidade de ter várias saídas profissionais. É uma licenciatura que não existe em todo lado e acho que acabaram por fazer uma boa escolha e é interessante, quer em termos de corpo docente, quer em termos de matérias. Neste caso eu lecionei, neste caso 2 anos, no vosso curso, no 3º ano, neste caso na cadeira de operações da tesouraria internacional, e é uma área que eu gosto. Eu trago-vos aqui hoje alguns produtos de trade finance, por isso, alguma questão que tenham também podem ir perguntando, ou no final, é como preferirem também. Basicamente, iniciando, ou seja, o comércio externo, o próprio nome indica, no fundo, está subjacente a um contrato, que é um contrato feito em termos internacionais, e no fundo, nós podemos falar em operações internacionais quando um dos agentes económicos está fora de Portugal, senão não estávamos a falar numa operação tradicional. Ou seja, no fundo, tudo se baseia a um contrato, e esse contrato pode ser desde o mais simples ao mais complexo, ou seja, pode ir desde uma simples transferência que está subjacente a uma exportação, uma importação de um determinado bem, e a forma de pagamento, desde a mais simples, que é uma transferência, até alguns produtos mais complexos, nomeadamente os créditos documentários. Lá está, uma das coisas que, em termos base, tem a ver com sempre um contrato normalmente de compra e venda, em que alguém vende um bem, ou seja, se eu estou a comprar um artigo que vem da China, ou seja, no fundo eu estabeleço um contrato de compra e venda e depois hei de receber cá, neste caso, a mercadoria cá em Portugal. Mas depois vou receber essa mercadoria, mas depois pode ser de várias formas, ou seja, ou entregam a mercadoria diretamente no meu armazém, ou eu tenho que ir buscar a mercadoria diretamente ao armazém na China, ou seja, este contrato de compra e venda depois pode ser e também bastante complexo, e todas essas cláusulas devem ficar desde o princípio definidas para depois se perceber um bocadinho de quem é que é a responsabilidade das partes, se é do importador, se é do exportador. Se qualquer coisa corre mal no percurso, imaginem que estou a adquirir um determinado contentor que vem da China, e se os artigos que lá vêm chegam cá danificados, eu tenho que perceber até onde é que eu contratei a responsabilidade. Ou seja, se eu sou responsável só a ir buscar essa mercadoria, neste caso ao Porto, e essa mercadoria se danificou em alto mar, ou seja, a responsabilidade é quem está a exportar, não é minha. Ou seja, daí a importância de perceber um bocadinho de quem é que é a responsabilidade do quê. Basicamente, isto tem a ver também, ou seja, estas operações do comércio internacional
muitas vezes também tem a ver com a confiança e com o conhecimento que eu tenho um bocadinho do exportador ou do importador, no fundo, dos agentes económicos que intervêm neste contrato de compra e venda. Porque, por exemplo, é importante perceber esta relação de binómio risco entre a parte comercial e a parte de segurança, porque quanto mais seguro eu estou, isso também, ou seja, não há almoços grátis, eu vou ter que pagar por isso. Ou seja, se eu quero ter o máximo de responsabilidade acautelada, se alguma coisa correr mal, se quer ter seguros, se quer ter os bancos a intervir também como alguém que está a validar documentos comerciais ou documentos financeiros, isso também se paga. E, ou seja, em termos para o exportador, a forma mais segura, no fundo, é haver um pagamento antecipado, ou seja, eu paguei e depois só após esse pagamento é que o exportador me envia a mercadoria. Para ele é a forma mais segura possível. Como a parte, neste caso, em termos de menos segura, é efetivamente o contrário, que é eu primeiro recebo a mercadoria e depois é que vou pagar. Ou seja, para ele, em termos de risco, há sempre o risco de eu receber a mercadoria e depois não efetivar o pagamento. Ou então efetivar o pagamento, ficou estabelecido um pagamento a 30 dias ou 90 dias e eu chego-se aos 30 ou 90 dias, não tenho dinheiro para pagar e depois vou pagar mais tarde. Ou então, ao contrário, eu não paguei a 30 dias, e entretanto eu estou a comprar artigos em dólares e o câmbio fica desfavorável e eu não consigo pagar a 30 dias, vou pagar a 60 ou 90, ou seja, ou vou receber, digamos, a 30, 60 ou 90, significa que eu posso ter um prejuízo com essa operação. E isso deve estar acautelado e lá está, depende um bocadinho do conhecimento que eu já tenho, ou seja, se já fiz mais operações com aquela pessoa que está a enviar a mercadorias, mas mesmo assim, dependente da complexidade ou dos montantes, apesar de haver esse conhecimento, as coisas também correm bem até um determinado dia. Eu também tenho que ter um bocadinho em conta qual a concentração daquele cliente na minha carteira, ou seja, se eu estou exposto sensivelmente a 1 ou 2 clientes, se um cliente, essa operação corre mal, significa que eu posso ter graves problemas em termos da tesouraria da minha empresa. Ou então aquele cliente faz as transações que eu faço com ele diz respeito a 5% da minha carteira, aí se calhar posso pensar um bocadinho de forma diferente, e já o conheço há um tempo, posso ir se calhar para um produto menos complexo ou um contrato também com menos cláusulas e lá está, ser algo mais simples também. Eu devo perceber bem este binómio para tentar perceber como é que eu devo efetivamente fazê-lo. Lá está. Depende muito do conhecimento que eu tenho relativamente entre os compradores e vendedores, depende muito também da capacidade negocial. Se eu não tiver capacidade negocial e eu quero importar bens, se calhar muitos chegam ao pé de mim, ok, André, tu queres comprar, mas paga primeiro e depois nós mandamos a mercadoria. Ou seja, a minha capacidade negocial é zero. Agora, se eu sou um bom cliente, já faço, e nas empresas isso acontece muito, que é os pagamentos a 30 dias ou os pagamentos a 60 dias. Isto é muito frequente isso no mundo empresarial a acontecer. E lá está a experiência também nos negócios anteriores, que eu já fiz 5 operações que aquele exportador correu bem, ou ao contrário, eu já fiquei de pagar a 30 dias e sempre cumpri, a probabilidade do próximo negócio, pelo menos conseguir um prazo de pagamento a 30 dias, é grande. Isso tem muito a ver com um bocadinho com a parte da experiência também. E depois existem muitas pessoas envolvidas em termos dos utilizadores do trade finance, desde os comerciantes, desde os fabricantes, desde a parte dos financiadores, exportadores, existe um conjunto de agentes económicos que todos eles contribuem para o bom funcionamento de uma operação de trade finance. Mas não há nada que não tenha risco e, efetivamente, existe risco. Por exemplo, imaginem agora, nós temos uma situação em que estamos em termos da Europa, com um problema em termos da questão da Ucrânia, e eu posso, por exemplo, imaginem que eu sou aqui de Santarém, sou ali da Fonte Salem, eu preciso de importar, neste caso, cevada para fazer a cerveja, eu posso ter aqui vários riscos inerentes, nomeadamente o risco de pagamento, ok? Eu já fiz o pagamento neste caso, de uma quantidade de toneladas e face à guerra isso agora não vou receber, ok? Ou então
o risco também de país, lá está. Neste caso, tenho o risco de pagamento, risco de país, e posso ter também, além disso, tem a ver um bocadinho com o corporate risk, ou seja, nós no banco, as empresas, quer os particulares também, mas muitas vezes as empresas, nós classificamos com um modelo de rating e, no nosso caso em concreto, vai de 1 a 15. Em 15 é o default, significa que aquela empresa incumpriu, não pagou e entrou em incumprimento connosco, ou normalmente o nível 1, que é o nível soberano, significa que é um bom cumpridor. Tudo isto depois depende também, dependendo do nível de risco de uma empresa, eu banco, se estou a participar numa operação de trade finance, dependendo do risco da empresa, se é uma empresa que abriu conta recentemente ou uma empresa que já tem bom histórico, o custo, porque tudo isto tem custo, estes produtos de trade finance, existe efetivamente um custo associado, o custo pode ser diferente consoante, lá está, a relação que eu tenho com o banco também. Uma coisa também que certamente na vossa licenciatura já falaram disto N vezes, que é os Incoterms. Os Incoterms, no fundo, é um conjunto de regras internacionais que definem, lá está, de quem é que é a responsabilidade e onde é que vai ser entregue, no fundo, a minha mercadoria. Ou seja, nos contratos de trade finance, os Incoterms, se eu quero utilizar Incoterms, eles devem lá estar, e os Incoterms, trouxe aqui também um quadro resumo, existe um bocadinho vários Incoterms, consoante são efetuados, a exportação é efetuada através de transporte marítimo, se é efetuada noutro tipo de transporte, e depois também até onde é que vai a mercadoria. No fundo, isto é para perceber um bocadinho de quem, lá está, que já tinha falado há pouco, de quem é que é a responsabilidade. Eles são feitos por um conjunto de 3 letras que definem, por exemplo, onde é que a mercadoria fica e até onde é que o importador vai ter que ir buscá-lo. E se eu os quero utilizar, normalmente, lá está, vou utilizar estas 3 letras e devem estar definidas quando estamos a celebrar um contrato em termos internacionais. Basicamente aqui coloquei só, mas isto é só para, já certamente esta parte já sabem, mas no fundo é o conjunto que, por tipo de transporte, quais são os incotermos mais utilizados nessas operações. Em termos de produtos de trade finance, eu não trago aqui todos, também para... Existem muitos mais do que aquilo que eu trago aqui. Por exemplo, não trouxe aqui o pagarés, que são títulos que são utilizados em Espanha, e nós, banco, também os recebemos. No fundo, são títulos de executivos que os clientes podem chegar ao banco com eles, e nós temos, por exemplo, 2 serviços. Podemos fazer a gestão em termos desses títulos pós-datados, que no fundo é quase como funcionam como cheques pré-datados. Eu tenho um serviço no banco em que vou, à data do vencimento, vou cobrar, neste caso, ao nosso cliente, ou então vou fazer a antecipação de fundos, que eu tenho um conjunto de pagarés, eles valem no total de 20 mil euros ou 50 mil euros, o que seja, e eu vou fazer um desconto ao cliente, ou seja, vou antecipar fundos. No fundo, são produtos para ajudar a tesouraria dos nossos clientes. E também, por exemplo, não trago aqui também garantias internacionais, que também são outro tipo de produtos que nós no BCP temos, e entre outros. Ou seja, no fundo, vou falar aqui de alguns, nomeadamente créditos documentários, remessas documentárias. Estes sim podem ser, vem aqui um quadro, podem ser ou em termos de importador, depende um bocadinho do papel onde eu estou, se eu estou do lado do cliente importador, se eu estou do lado do cliente exportador, e depois também alguns produtos de apoio, nomeadamente o financiamento ao importador, descontos e abonos sobre o estrangeiro, e também alguns financiamentos. No fundo, é tudo isto para ajudar a tesouraria dos nossos clientes e permitir que a transação seja efetuada. Em termos de produtos de trade finance, temos os mais simples, no fundo, eles são chamados produtos que têm uma liquidação simples ou direta, nomeadamente ordens de pagamento sobre o estrangeiro. Isto, no fundo, não é nada mais, nada menos do que uma transferência para o estrangeiro. E outra coisa também é um cheque bancário sobre o estrangeiro. Basicamente, um cheque bancário é, não sei se já viram algum, mas um cheque, cada um, se tiverem alguma conta bancária, podem
chegar ao banco e emitir um cheque, mas é um cheque que é sacado sobre a vossa conta, ok? Outra coisa é um cheque bancário que tem um poder diferente para quem está a receber. Só para terem uma noção, quando estão a fazer uma escritura, o notário não aceita cheques sem serem bancários, porque um cheque bancário é um cheque do banco e é um cheque que garante um bom pagamento. Um cheque sem ser bancário, isso aí pode não ter provisão e depois pode, ou seja, quem está a fazer a transação pode ficar ali com um problema nas mãos e não ter provisão quando for necessário. Relativamente às transferências, ou seja, são ordens, a maior parte de vós possivelmente já fez uma transferência, podem não ter feito uma transferência internacional, mas já fazem uma transferência. No fundo, é pedirem ao vosso banco e o banco efetua uma transferência de fundos, neste caso, entre países, por isso é que é internacional, ou seja, existe sempre um ordenante e um beneficiário. O ordenante é quem dá a ordem de transferência, no fundo, se tiverem uma conta no Millennium BCP e que pretendem fazer uma transferência para o estrangeiro, no vosso caso são os ordenantes, porque estão a mandar, ao passar o mandato ao banco para emitir uma ordem. Essa ordem tem que ser sempre dizer, lá está, quem é que é o beneficiário, para quem vão enviar o valor, qual é que é o montante da transação, qual é que é o banco, neste caso, que vai receber o valor, e muitas vezes, por exemplo, quando estamos a fazer operações com os Estados Unidos, também ainda existe outro banco, que é o banco correspondente, ou seja, no fundo nós fazemos uma transferência para o banco correspondente e o banco correspondente vai enviar, neste caso, a transferência, neste caso, para o banco pagador, ou seja, aquele banco vai disponibilizar os fundos ao outro cliente. Os canais de pagamento. Os canais de pagamento existem, no fundo, atualmente 4 canais de pagamento, ou seja, via EBA, via Target 2, via SEPA e via SWIFT. Isto depende da forma como estamos a fazer a transferência. Eles têm custos diferentes, ou seja, se eu estou a fazer uma transferência urgente e uma transferência acima de 100 mil euros, eu vou utilizar, por exemplo, o Target 2, mas se eu vou fazer uma transferência normal para a França, para fazer uma transferência de 5 mil euros, eu vou, por exemplo, utilizar o sistema SEPA ou o sistema SWIFT. O sistema SWIFT, no fundo, além do IBAN, que são além, no nosso caso em Portugal, é o PT50 seguido de 21 dígitos, tem também o código SWIFT, que é o código do banco. Cada banco tem um código SWIFT diferente. Em qualquer parte do mundo existe o código SWIFT, ok? Alguma dúvida que também que tenham, também podem interromper a qualquer altura, também. Outra coisa também é uma ordem de pagamento recebida do estrangeiro, no fundo é exatamente a mesma coisa, só que do lado de lá, ou seja, quem está a receber a ordem de transferência. Outra coisa, relativamente aos cheques, quando nós estamos, também faz parte das operações simples, só um bocadinho aqui, os cheques bancários podem assumir as seguintes modalidades, ou seja, quando eu faço uma tomada standard, imaginem que eu tenho uma empresa que me envia cheques, neste caso americanos, e eu faço o depósito, vou comprar esses cheques, no fundo, eles assumem ali um prazo indisponibilidade de fundos, ou seja, o cliente que está a fazer o depósito não fica logo com o valor disponível em conta. Outra coisa também nós temos a opção de fazer é, se tiverem um histórico já com o banco, nós temos a opção também, e depende dos países, nem todos os países nós fazemos com crédito imediato, também tem um custo associado, mas automaticamente nós conseguimos disponibilizar no próprio dia o valor ao cliente. No fundo, cobramos uma FII por esse serviço e automaticamente o nosso cliente fica com o valor. A modalidade em que, imaginem que não têm qualquer tipo de poder negocial connosco, nós recebemos um cheque de um banco que não é de primeira linha, imaginem um cheque das Filipinas ou de outro país qualquer. Outra modalidade que nós temos também é enviar à cobrança, ou seja, nós enviamos à cobrança e o nosso cliente está mais de 30 dias sem os fundos disponibilizados em conta. Normalmente nós não utilizamos esta opção, a maior parte dos clientes ou preferem uma tomada standard ou com crédito imediato. Muitos deles é com crédito imediato porque muitas das nossas empresas infelizmente têm alguma dificuldade de tesouraria e acabam por optar pelo crédito imediato. Outras operações que não são as simples, no fundo são operações documentárias e essas sim mais interessantes, que o resto acabam por ser uma transferência, um cheque bancário. No fundo vamos falar aqui um bocadinho das remessas documentárias ou créditos documentários.
Algum de vós já tinha ouvido falar em remessas ou créditos documentários? Sim, nós falámos nisso nas operações de tesouraria Ok, internacional, acredito. ok. Então já não é novidade para vós. Ou seja, remessas, neste caso, documentárias, no fundo, são diferentes dos créditos documentários, porque neste caso em concreto só existe a transação neste caso, de documentos, de documentos comerciais e não de documentos financeiros. Ou seja, existe um conjunto de intervenientes, nomeadamente o cedente, que é aquele que confia a operação a um banco. Imaginem que eu vou já à frente, já vou mostrar um bocadinho este fluxo, como é que funciona. Eu vou ter com o meu banco, e depende se eu sou o importador ou se eu sou o exportador, e vou pedir para abrir uma remessa documentária. Também à frente também tenho um exemplo para quem nunca viu um documento de remessa documentária, também tenho ali para vos mostrar, a dizer que quer abrir uma remessa documentária e depois o cedente vai, neste caso, ao banco do cedente, vai enviar essa informação para o banco do sacado, no fundo é o banco encarregue pela cobrança e que faz a apresentação, e também o sacado é aquilo em que deve ser feita a apresentação de acordo com a ordem de cobrança. Ou seja, isto assim parece mais confuso, mas é simplesmente isto, que é, quais são os documentos que constituem as remessas? Dois tipos, os documentos financeiros, nomeadamente letras de câmbio, promissórias ou cheques, ou os documentos comerciais, que são as faturas, documentos de transportes, títulos de propriedade. E como é que isto acontece? Ou seja, no fundo, existe uma transação em que o exportador tem mercadorias para enviar para o importador, mas o que é que acontece? Se ele enviasse diretamente para o importador, lá está, é um bocadinho aquele binómio da segurança, podia haver o risco de ele não ser ressarcido pelo valor, ou então podia ser ressarcido, mas mais tarde ou em condições não tão favoráveis. Para isso, um bocadinho para se salvaguardar dessa situação, o que é que ele faz? O exportador vai ao seu banco, no fundo pede para abrir uma remessa documentária e envia, no fundo, essa documentação comercial, não financeira, okay, para o banco remetente. No fundo, o banco remetente, neste caso, o que é que faz? Vai chegar, no fundo, a enviar essa remessa de documentos para o banco do importador, vai notificá-lo e vai dizer que lhe entrega, neste caso, os documentos, porque o importador, sem a documentação, não pode fazer o levantamento dessa mercadoria. Mas, atenção, o banco cobrador só vai entregar ao banco, ou neste caso, ao importador, se forem cumpridas as cláusulas que foram definidas, como por exemplo, se for com pagamento imediato, imaginem que o exportador notificou o seu banco que quer receber automaticamente quando o importador receber a documentação, aí é crédito imediato, ou seja, significa o que é que o banco na prática faz. O banco cobrador debita a conta do importador, faz a transferência para o banco remetente e o banco remetente notifica o exportador que já tem lá o valor. Isto pode ser uma das coisas que eles chegam a acordo, que é com crédito imediato. Mas também pode ser, por exemplo, através de uma letra. Ou seja, numa letra, ela é um título executivo e pode ser também descontada e o importador tem a vantagem, na prática, em vez de fazer o pagamento logo na altura, poder fazer o pagamento a 30 dias, a 60 dias ou 90 dias. No fundo, é aquilo que for contratado entre o importador e o exportador. Ou seja, pode ser com pagamento imediato ou pode ser com pagamento pós-antecipado. Okay? No fundo, a grande vantagem para ambos, lá está, é a vantagem que a documentação é vista quer pelo banco remetente, quer pelo banco cobrador, ambos estão a analisar a documentação e só entregam, ou seja, o importador também tem a certeza, quando recebe a documentação e paga, tem a certeza que os documentos foi exatamente da mercadoria que mandou importar, digamos assim, e quando for para levantar a mercadoria já não vai ter nenhuma surpresa. Ou seja, isto no fundo é seguro para ambos e tem a certeza que é feito o bom pagamento. No fundo, aquilo que eu estava aqui a dizer, que é, lá está, ele pode ser pago na totalidade ou pago com uma determinada data futura. Desde que isto seja acordado entre eles, não há problema nenhum.
Relativamente às remessas da exportação, é exatamente a mesma coisa. No exemplo, no caso do Millennium BCP, a pedido do seu cliente, remete ao banco estrangeiro os documentos para cobrança, os quais serão entregues ao importador de acordo com o estipulado. No fundo, é sempre a mesma coisa. Eles podem ser reconstituídos por uma letra, ou podem ser também, essa letra pode ser aceite e podem, ou então pode ser com pagamento imediato. Depende daquilo que for definido entre eles. Trouxe aqui um exemplo só para ver o que é um documento de remessa de exportação. Ou seja, no fundo isto é algo simples. No fundo tem aqui quais são os documentos que vão junto em anexo, digamos assim. Pode ser desde um seguro, uma fatura, bill of lading, pode ser um recibo. Ou seja, aqui é o conjunto de documentos comerciais que vão em anexo, ok? Outra coisa, este tipo de finalidade, se é uma remessa para cobrança, se é uma remessa para desconto, se é no fundo para abono, vai aqui definido o que é que vai ser feito. Outra coisa similar, mas lá está, que já além dos documentos comerciais, também vai já os documentos financeiros, no fundo é o chamado crédito documentário. No fundo, o que é um crédito documentário? É uma operação através do qual o banco emitente, a pedido do seu cliente, no fundo pode ser o ordenador ou importador, garanta um determinado beneficiário, no fundo que é o exportador, em geral através de um banco no seu país, ou seja, ele vai ao seu banco e pede para abrir um crédito documentário e, no fundo, o pagamento de um determinado montante mediante a entrega dos documentos. No fundo, documentos estes que são, neste caso já, documentos quer comerciais, quer financeiros. Isto tem grandes vantagens para ambos. Por exemplo, neste caso, vantagens para o exportador. Ele sabe que os créditos documentários é uma forma segura de pagamento, ou seja, eu sei que se faço a abertura de um crédito documentário, não vou ter problemas relativamente a pagamentos, porque existem bancos que se vão responsabilizar por isso, e se os bancos aceitam abrir um crédito documentário, significa que quer o exportador, quer o importador, são boas empresas e só por isso ambas as partes têm essa segurança que o negócio vai correr bem. Mas lá está, isto não é uma coisa que também é barata, ou seja, tem custos associados, como é lógico, mas também se for uma operação com um país que eu não conheço, ou um novo cliente, é preferível avançar para um crédito documentário porque dá mais segurança do que uma remessa documentária. Outra coisa, lá está, os bancos substituem-se como principais pagadores. É diferente, a mesma analogia de eu ter um cheque meu da empresa ou ter um cheque bancário, é diferente em termos de garantia de bom pagamento, não é? E depois lá está, em termos também, o pagamento da mercadoria exportada depende um bocadinho do banco. Eu posso acordar com o banco, pagar a 60 dias, a 90 dias, eu posso receber a documentação e a mercadoria e depois pagar ao meu banco postecipadamente. E o meu banco já pagou e eu só pago ao meu banco daqui a 30 ou 60 dias, tenho esse poder negocial também. Relativamente ao importador, dá-lhe a vantagem dos seus recursos em termos de caixa não ficam comprometidos. Não vou estrangular a tesouraria, que imaginem que aquela mercadoria dá-me jeito para fazer um determinado negócio e desse negócio, um exemplo, que estávamos a falar há pouco da cerveja. Eu estou a importar cereais para fazer cerveja e essa cerveja vou vendê-la, vou receber o valor de 30 ou 60 dias mais à frente. Eu consigo negociar com o meu banco, fazendo um crédito documentário, eu não tenho que pagar logo por cereais, se calhar pago só mais à frente, que já tenho vendido essa cerveja, não fico com a tesouraria comprometida. E também outra coisa que permite-me controlar as datas de envio das mercadorias, caso contrário, ou seja, quando eu faço um crédito documentário, os prazos estão bem estipulados, caso contrário, eu estava a pedir uma mercadoria e não sei quando é que ela me cá chegava. E se calhar quando me cá chegasse ela podia já nem ser necessária e era um negócio ruinoso para mim. O banco, neste caso, assume quais as responsabilidades que o banco assume. Neste caso, é a conferência a conferência de negociação da documentação, ou seja, os bancos, quer do importador, quer do exportador, vão confirmar toda a documentação para terem a certeza que está de acordo com aquilo que foi combinado e vão também confirmar as condições acordadas entre as partes. Muitas vezes, o que é que os bancos fazem na prática? Fazem, antes de estar a abrir um crédito documentário, enviam um draft e passam esse draft de um banco para o outro,
vêm se ambos concordam com o que é que lá está nesse draft e caso concordem, então é que fazem depois a abertura do crédito documentário. No fundo é quase como fosse um pré-acordo antes para depois não haver surpresas para nenhumas das partes. Relativamente uma coisa importante também, que é o crédito documentário é um compromisso irrevogável. O que é que isto significa? Quando eu abro um crédito documentário, eu depois a meio já não posso mudar de ideias. Que é, ok, eu combinei que era o pagamento a 30 dias e depois, entretanto, abri um crédito documentário e depois pensei ao contrário. Não, isto é melhor, eu preciso do valor, surgiu-me aqui um imprevisto na minha empresa e eu afinal vou exigir que o pagamento seja feito a pronto. Ou eu tinha previsto enviar a mercadoria há 30 dias, a minha fábrica atrasou-se, só vou conseguir enviar a 60 dias. Não, isso não existe. Ou seja, aquilo que está estipulado tem que ser cumprido. Daí existe um compromisso irrevogável de pagamento para o banco emitente. Corra bem, corra mal, o banco emitente tem que se chegar à frente e fazer esse pagamento de acordo com as instruções do ordenador. Aquilo que lá estiver definido tem que ser cumprido. Um bocadinho em termos de exemplo, para facilitar, que é, imaginem, aqui o importador solicita a abertura de uma carta de crédito e, neste caso, assume o risco do importador local e emite essa respectiva carta de crédito. Essa carta de crédito vai com instruções e, neste caso, para o banco do exportador. O banco do exportador notifica ao exportador, analisa em conformidade toda a documentação que é ali entregue, confirma a carta de crédito, paga ao exportador e, no fundo, solicita o reembolso ao banco emitente. No fundo, é um bocadinho este o circuito que acontece num crédito documentário. Mas depois uma carta de crédito pode ter também outras características. No fundo, existem situações em que são revogáveis, e aí está definido. No fundo, pode ser alterado sem aviso prévio. Mas atenção, a maior parte dos bancos, apesar de poder haver a opção de revogabilidade, face aos riscos inerentes, os bancos não aceitam. Isto, no fundo, está aqui, mas na prática não é usado nessas respectivas transações. No fundo, este sim, que é aquilo que é utilizado, que é a irrevogabilidade, é menos flexível para o comprador, mas garante também uma maior segurança ao vendedor. E lá está, não pode ser cancelado. Quando um crédito documentário é assumido por todas as partes, em termos de acordo, ele não pode ser alterado. Pode também ser não confirmado, ou seja, uma carta de crédito não confirmada significa que o banco emissor assume a obrigação de honrar todas as negociações dos documentos relativamente ao crédito, ou seja, desde que os termos e condições da carta de crédito forem cumpridas. Ou também podem ser confirmadas. Eles, no fundo, têm várias especificidades, não vou estar aqui a referir todas, mas podem ser, o crédito documentário pode ser complexo e daí, mas também, neste caso, os bancos ajudam muitas vezes os clientes e explicam como é que há de fazer. No fundo, é só para tentar explicar-vos que existem alguns produtos e dentro desses produtos existem várias características que podem depois utilizar de acordo também com o tipo de negócio que vocês estão a fazer. Ou seja, relativamente a um contrato de abertura de crédito, esses contratos devem ser preenchidos de forma legível. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes, quando está a ser feito um contrato de abertura de crédito documentário, se houver alguma coisa que esteja elegível ou que não seja exatamente esclarecedora, isto depois vai dar dúvidas, quer para um banco, quer para o outro, e depois às tantas eu tinha definido uma determinadas condições, uma determinada mercadoria, um determinado preço, em um determinado sítio para entrega, e se isso não ficar claro, depois pode haver aqui problemas para os vários intervenientes. E lá está, não pode ter rasuras, devem ser, relativamente aos textos, devem ser curtos e objetivos, e também quando não há espaço suficiente, ou então é preciso mais esclarecimento, há um documento também próprio que acompanha o contrato de abertura de crédito, de forma a tentar, se alguma coisa não for tão clara, de forma a tentar ser mais claro, digamos assim. Mas lá está, muitas vezes existe um draft também para tentar evitar que depois haja um crédito aberto e depois ele esteja com alguma irregularidade também. Outra coisa que os bancos também têm é uma Standby Letter of Credit. No fundo, isto é muito similar a uma garantia bancária, ok?
basicamente, o que é isto? O banco, uma standby letter, tem a finalidade de garantir em caso de incumprimento do ordenador. Isto, no fundo, é uma garantia bancária que é, se eu não cumprir, ou se o meu cliente não cumprir o pagamento, eu, no fundo, posso executar esta standby letter de off-credit. É a mesma coisa que, imaginem, a vossa empresa está com um problema com o tribunal e, para não serem executados, têm que apresentar uma garantia bancária do banco, e isso até o julgamento estar terminado. Imaginem que depois são absolvidos, o tribunal nunca vos vai exigir aquele valor porque apresentaram uma garantia bancária. No fundo, essa Standby Letter of Credit tem a mesma figura jurídica. E essas garantias são on first demand. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto há alguns títulos que eu posso fazer recurso, que é tentar, que se alguém pede o valor, eu vou tentar ir primeiro, e às vezes acontece isso, nós nos bancos temos também fiadores ou avalistas, vamos tentar primeiro ir aos avalistas ou aos proponentes, a alguém para tentar pagar. Aqui as garantias on first demand significa à primeira solicitação o banco tem que pagar. Ou seja, se o banco emite uma standby letter of credit a favor do meu cliente, se, por exemplo, existir o outro banco a pedir-me ou a executar-me a garantia porque alguma coisa não foi cumprida, nós, banco, temos que fazer esse pagamento e depois o que é que vamos fazer? Vamos cobrar ao nosso cliente. Muitas vezes nós utilizamos garantias reais, nomeadamente penhores de aplicações financeiras, que é, se eu vou emitir uma standby letter de 100 mil euros, eu vou garantir que vou ter um penhor de uma aplicação financeira sobre esse valor. Senão, o que é que podia acontecer? Quando essa garantia fosse executada, eu tinha que pagar, depois o meu cliente não tinha valor para ressarcir, neste caso o banco. Nós temos que salvaguardar também um bocadinho relativamente a isso. Outro produto também, existem vários, mas depois também, se forem ao site do BCP, na parte de Trade Finance, tem também lá vários produtos, muitos mais também do que aqueles que eu vos trouxe, mas também só alguns que trago só para, possivelmente, podem não ter ouvido falar de alguns. Outra coisa que é o forfaiting, neste caso é uma forma de financiamento à exportação, de médio e longo prazo, que no fundo consiste na compra sem recurso ao vendedor ou exportador de títulos. Quais são esses títulos? Promissory notes, letras, pagarés, aqueles títulos que são utilizados em Espanha, e no fundo são representativos de uma obrigação ao banco. E no fundo, o que é que isto garante ao exportador? Garante algumas vantagens. No fundo, consegue antecipar dinheiro, no fundo, permite um reforço de cash flow presente, consegue eliminar também o risco na carteira de crédito do exportador e também aumentar a capacidade de endividamento junto da banca. Isto porquê? Porque estes títulos não aparecem depois como, digamos, taxa de esforço na centralização do Banco de Portugal. No fundo, são produtos que as empresas utilizam e os bancos também podem utilizar até um determinado nível de concentração também por cliente. Existem outros produtos também, nomeadamente o factoring internacional. Como já tiveram essa cadeira, como estavam a dizer, eu não vou estender muito mais, mas no fundo existem alguns tipos de factoring sem recurso, em que o factor assume todos os riscos, e também factoring com recurso, em que o factor não assume a responsabilidade pelo bom pagamento. Ou seja, existem algumas entidades que fazem parte deste factoring, nomeadamente o factor, que é a entidade. No fundo, o que é que ele faz? Vai assumir o compromisso de cobrança ou na data, ou então também pode também antecipar valor. Existe o cedente, que é o credor que originou a operação comercial, e existe também o devedor, que são as entidades a quem compete, neste caso, esse pagamento. No fundo, também todos eles têm vantagens, e a principal desvantagem muitas vezes é o custo. Nem todos têm custos diferentes, custos de abertura, custos de, por exemplo, as garantias têm uma comissão trimestral, dependente do rating da empresa, mas no fundo, no caso do factor, cobre o risco de não pagamento, cobre a possibilidade de ter um serviço de cobrança, permite também um acesso a uma fonte de financiamento e também a possibilidade do aumento do número de clientes externos. É das vantagens do factoring. Depois há alguns produtos de apoio, que era aquilo que estávamos lá atrás, que é as contas de empréstimos de curto prazo. Ou seja, isto no fundo são créditos que permitem dilatar prazos médios e evitar problemas de tesouraria. São créditos que são feitos até um ano, e no caso em concreto nós temos contas de empréstimos
que se destinam exclusivamente a financiar importações, ou seja, internamente elas são CLS, que no fundo o que é que o banco faz? O banco permite ao cliente uma linha de crédito e é paga em formato bullet, ou seja, elas podem ser pagas a 90 dias ou a 180 dias, no fundo, para conseguir o bom pagamento, e muitas delas são utilizadas com a finalidade de liquidar esse tal crédito documentário. Ou também a mesma coisa, existe também créditos para pré-financiar as exportações. As vantagens também, muitas vezes, é antecipar fundos. Outros produtos que nós também temos no BCP são abonos sobre o estrangeiro, no fundo são operações de crédito em qual o banco financia o exportador pelo contravalor das exportações efetuadas, e também descontos sobre o estrangeiro, no fundo são operações de crédito em que o banco financia o exportador pelo contravalor também das operações efetuadas também. Todos estes também têm vantagens para o exportador, muitas vezes são similares, é sempre a antecipação de fundos, fazer com que exista uma tesouraria saudável. Também a gestão da dívida, no caso do desconto, nós conseguimos, por exemplo, com esses títulos de dívida, chegar ao banco, descontar esse valor e, no fundo, liberta um bocadinho as empresas nas datas de pagamento a ter que estar a fazer um bocadinho esse papel. No fundo, eu queria-vos trazer basicamente que era isto, era algum exemplo de alguns produtos que nós temos, basicamente voltar só aqui a este slide anterior, que era isto. Basicamente é ver um bocadinho daquilo que nós temos, se estamos do lado do importador, se estamos do lado do exportador, se também qual é que é o grau de conhecimento que nós temos com a outra empresa que nos está a vender mercadorias, ou para onde nós estamos a exportar, se existe um conhecimento prévio ou não, e daí, lá está, escolher um bocadinho o tipo de produtos que eu posso utilizar, desde os mais simples, daqueles, ou uma transferência para o estrangeiro, ou um cheque bancário, ou então, em algumas situações, convém ir para uma remessa documentária, ou mesmo até para um crédito documentário. Se tiverem também algum interesse depois em mais alguns produtos, pronto, existem vários que eu aqui não falei, mas também não queria ser muito exaustivo, porque também não sabia bem qual é que era o grau de conhecimento que tinham destes produtos, e não quis também estar a aprofundar muito mais. Obrigado, André. Aproveitar para agradecer a presença entre nós também do professor Rui Roval, e, portanto, neste sentido, de também, de alguma maneira, termos aqui da parte do André conforto alguma informação adicional que o André tem. A questão que me ocorre é assim: é possível estabelecer um padrão de empresas, por exemplo, se são PMEs, se são microempresas ou grandes empresas, consoante esta panóplia de soluções de financiamento? Muitas vezes estas soluções de investimento são mais utilizadas por principalmente PMEs. As microempresas acabam por utilizar aqueles meios de liquidação mais simples, nomeadamente as transferências ou nomeadamente os cheques bancários. Poucas, por exemplo, no nosso caso, poucas já utilizam remessas, mas os créditos comentários mais PMEs, pela experiência que temos apanhado. Isto tem alguma coisa a ver com a literacia financeira da parte dos empresários e dos gestores deste perfil de empresas? Tem. Ou seja, aliás, uma grande parte das empresas acabam por ser empresas familiares, em que são passadas muitas vezes em termos de gerações, em que o sócio-gerente, em termos de escolaridade, muitas vezes o máximo de escolaridade tem, não é todos, como é lógico, mas ainda temos muitos com o 9º ano, com o 12º ano, e possivelmente como sempre fizeram assim, e o negócio sempre lhe foi passado daquela forma, ou também, muitas vezes, as primeiras abordagens que têm com o seu banco acabam muitas vezes também a ser um balcão chamado mass market, e acabam por também não lhe ser explicado outro tipo de produtos. Nomeadamente, por exemplo, nós aqui na direção de Santarém, temos apenas em Santarém também uma sucursal de negócios e de empresas. O que significa sucursal de negócios é valores de faturação até
1 milhão e a sucursal das empresas é de 1 milhão para cima. E muitas vezes os clientes, para ter acesso também ou à sucursal de negócios ou à sucursal de empresas, eles sim já têm que ter dimensão e muitas vezes quando chegam ali, o próprio gestor também tem essa incumbência também de ajudá-los em termos de literacia financeira e apresentar que também há outras alternativas que podem mitigar o risco e também um preço razoável. E nos balcões, há uma sensibilização da parte dos colaboradores para exercer essa ação pedagógica junto desse tipo de clientes? Não em todos, porque lá está, nos balcões tradicionais, o foco acaba apesar de também terem empresas e fazem aquelas operações, nomeadamente algumas operações de desconto, alguns créditos também de curto prazo, mas relativamente a créditos, os próprios créditos comentários ou factoring ou outros produtos mais complexos, os balcões tradicionais não utilizam muito esse tipo de produtos. Estão mais focados ou para a parte de particulares ou para a parte dos micronegócios, não tanto para PMEs ou empresas de maior dimensão. Isto a nível de inovação financeira, esta diversidade de soluções tem algo a ver com essa dimensão da parte da banca ou acaba por ser de alguma maneira uma adaptação de soluções que vêm de outras latitudes, digamos assim? Em termos da banca, ou seja, muitas vezes, hoje em dia já existem muitos concorrentes, que é um bocadinho aquela premissa que no futuro existe banking without banks, ou seja, cada vez mais os concorrentes, ou através da descentralização, através também de outras formas de financiamento, existem várias, desde crowdfunding, desde outros tipos de financiamento que existem. A banca o que tem feito, ou seja, no fundo, estes produtos que eu apresentei são produtos tradicionais, não é? São produtos bancários, mas tradicionais. A única forma que é feito é cada vez mais a forma como eu contrato as coisas, se calhar agora é diferente no passado, eu consigo ter um poder de decisão muito mais rápido. Nós localmente eu consigo ter uma decisão de um financiamento em 3 dias e o meu cliente consegue muitas vezes fazer, mesmo nas empresas, fazer esse pedido através do online, através da sua app, nem todas as operações, como é lógico, mas permite também um bocadinho essa descentralização, porque cada vez mais as pessoas não vão ao balcão, e a banca teve que se adaptar e está a fazê-lo, ou seja, o futuro é o digital. Se formos ver, as agências cada vez têm menos colaboradores e cada vez mais têm MTMs, MTEs na parte das empresas. Temos mais soluções disponíveis no site do que tínhamos há um tempo atrás e aí vai ser o futuro, ou seja, o futuro vai ser digital e cada vez mais acredito que possam aparecer outros produtos que não aqueles que temos também, até para ir a alguns nichos de mercado que agora não estamos a explorar também. Vou deixar agora a oportunidade ao nosso auditório para colocar alguma questão. Sim, eu gostaria de colocar uma questão, que é a seguinte: dado o conhecimento que tem das empresas que funcionam na área aqui do Ribatejo, quais é que são os Incoterms mais utilizados por essas empresas e qual é que são os países que mais, para onde se exporta mais os produtos do Ribatejo? Em termos de, João, relativamente ao que está a ser feito agora, não te sei responder a isso, porque, como te digo, em termos atualmente, e para aí mais ou menos há 6 anos para cá, eu estou mais na parte particular e principalmente na área de gestão de carteiras. Atualmente o meu papel é principalmente agarrar no fundo, o wealth management, agarrar em clientes que têm mais de meio milhão, fazer construir um portfólio com base no perfil de risco. Atualmente não te sei responder quais são as empresas para onde é que estão a exportar, mas também vou ficar com essa nota e posso fazer chegar ao professor Pedro para te dar essa informação, até para teres uma ideia do que é que se está a fazer agora. Sinceramente não sei, porque como não estou na área das empresas já há muito tempo, não sei o que é que está a ser feito agora. E para não estar a enviosar, eu vou recolher essa informação e faço chegar ao professor
Pedro, e depois faço chegar essas informações, no fundo, qual é que é o Incoterm que está a ser mais utilizado aqui nas empresas do Ribatejo e para onde é que as empresas estão a exportar mais. Não tenho essa informação para te dar. Obrigado, André. Jovens, alguma questão? Se não, aproveito e faço eu. André. Posso fazer? Oh, Rui, com Olá. certeza. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, boa tarde ao Pedro, boa tarde ao André e ao restante audiência. Olá, como está? Tudo bem? Eu vou, se calhar, puxar a brasa à minha sardinha, portanto, e vou fazer uma pergunta, se calhar pode fugir um bocadinho, mas não sei se foge ou não. Se calhar é mais que uma, se calhar começava por uma mais geral, que é qual é o papel das associações empresariais, portanto, no fundo, na transmissão de conhecimento destes produtos, ou seja, eles procuram primeiro nos bancos, ou quando eles chegam ao banco, eles já vêm com alguma orientação da sua associação empresarial. No fundo, o que me interessava perceber era o papel da associação empresarial num primeiro contacto, se calhar depois nos contactos seguintes já pode ser o banco a exercer esse papel de uma forma mais ativa. E o André tocou aí numa parte que é o digital, como é que os pequenos e microempresários estão a encarar o digital, portanto, e no seu contacto com o banco, de que forma é que eles estão, se é o empresário que faz esse contacto, ou se é outro interveniente, nomeadamente o contabilista, e daí a relevância também, se o contabilista tem ou não, pode não ter, alguma relevância neste processo quer da digitalização, quer do acompanhamento, ou seja, indiretamente o que eu estou a perguntar é se o contabilista é um partner do empresário mais ativo ou um partner menos, digamos, menos ativo, é nesse sentido. Relativamente à primeira questão, existe sim, e aliás aqui em Santarém temos a Nersan, e existem outros núcleos de empresas que fazem a ajuda muitas vezes a desenvolver um plano de negócios, a desenvolver algumas formações também, quer de produtos. Eu lembro-me aqui, conheço mais de perto aqui o Centro de Empresas aqui de Santarém, e sei que sim, que faz um bom trabalho de desenvolvimento de conteúdos, quer para empresários em nome individual, quer por empresas, e pela experiência que principalmente agora na área de negócios dos meus colegas vejo isso, existe um bocadinho dos dois lados, que há muitas situações que numa primeira abordagem chegam ao banco, mas que não têm ainda sequer um plano de negócios feito, e apesar de nós... quando são coisas mais pequenas, encaminhamos para o micronegócio, que é outra área que nós temos, e o micronegócio, em alguns setores de atividade, tem resposta para isso e ajuda, sim, as pessoas a iniciar a sua empresa, ou como não individual, ou mesmo como empresa, mas muitas vezes também nós... o que fazemos também é, porque lá está, não podemos ter apenas uma função de facultar ou capacitar, ou não temos essas ferramentas no dia a dia porque temos outras prioridades, muitas vezes também encaminhamos para essas associações. E muitas vezes esses clientes vão para essas associações, são ajudados exatamente qual é que é o core business que pretendem desenvolver, aprendem algumas coisas importantes, nomeadamente desde contabilidade ou finanças para não financeiros ou para não contabilistas, vão buscar algumas ferramentas que depois que nos permitem, depois também quando vêm numa segunda abordagem ter com o banco, já sabem um bocadinho o que é que pretendem, já têm um plano de negócios e nós com esse plano de negócios, sim, já podemos enviar para a nossa área também de financiamento para poder defender essa operação. Mas no fundo acontece um bocadinho dos dois, quer daqueles clientes que vêm ter connosco e sim, já sabem o que é que querem, tudo bem, mas creio que pelo menos aqui em Santarém, que é aquela que eu conheço melhor, as outras poderá ser da mesma forma, mas não tenho esse conhecimento, também acho que tem um papel relevante na passagem de informação, quer de novas ferramentas, quer principalmente naquilo que eu vejo mais chegar, é ajudar os clientes a desenvolver um plano de negócios para depois chegar sim ao banco, para tentarmos ver em que forma é que o conseguimos enquadrar. Rui, respondendo à segunda questão, relativamente ao contabilista ser um bookkeeping ou um business partner. De forma geral, aquilo que eu vejo é que os empresários, ou principalmente
uma faixa de empresários estão muito dependentes do contabilista, e muitas vezes é o contabilista que acaba por ser, no fundo, a pessoa que decide, enquanto numa grande empresa é o diretor financeiro que tem um bocadinho essa responsabilidade ou é ouvido perante a empresa. No caso das pequenas empresas, é muitas vezes o contabilista que é também o impulsionador também do desenvolvimento em termos digitais. É ele que muitas vezes vem até reunir com o colaborador do banco e muitas vezes com o próprio empresário a perceber qual é que é o produto que lhe está a ser apresentado. O contabilista vê muitas vezes se lhe faz sentido ou não e com base nessa resposta o empresário acaba por, aliás, muitas vezes ser a resposta do contabilista mais importante do que propriamente às vezes do colaborador. E é ele sim, o contabilista que também, se o contabilista comprar a ideia e vender a ideia que a parte do digital faz sentido, porque é mais fácil receber a documentação, porque consegue fazer uma melhor conciliação bancária, o empresário vai comprar essa ideia. Por isso, acho que o contabilista, de forma geral, pelas empresas que eu tenho visto ali, é um business partner. Alguns, lá está, sempre há alguns que não são, mas porque aí o próprio contabilista também, ou porque não se atualizou, ou por outra razão, aí sim está ali só para, não com a função consultiva, só quase para lançar. Mas cada vez mais acho que isso não acontece e os empresários cada vez mais precisam de alguém que lhes dê apoio no negócio do que simplesmente de alguém que está ali a lançar faturas e a dizer quanto é que tem que pagar de IRC. É um bocadinho essa a minha sensibilidade. Só uma pequena coisa para ficar mais entendido. Há diferença entre o contabilista que é um empregado da empresa e um contabilista que vem de um escritório. Vocês sentem essa diferença? Pode ter nem sentido. A pergunta é se reconhecem quando o contabilista está ali, se ele está ali como, digamos, um empregado a tempo inteiro da empresa ou se é apenas portanto, um prestador de serviço externo. Era nesse sentido, ou se captam ou se não é possível até captar. Se vocês Para as empresas que eu vejo que aparecem lá muitas vezes, e possivelmente pela dimensão, porque na área onde eu estou, lá está, tem os negócios, e muitas vezes, em termos dos negócios, acabam por ter um contabilista externo, e é esse contabilista externo que vai lá. Não é tão vulgar, porque também possivelmente as empresas que podem não ter tanta dimensão para ter um contabilista a tempo inteiro. Pelo menos pela amostra. Está a fazer a pergunta mais nas PMEs, nas micro certamente não tem, mas nas PMEs podia às vezes. Temos algumas, mas nem todas pelo que eu vejo, nem todas têm contabilista a tempo inteiro, pelo menos pela experiência. Certamente haverá alguns, mas acho que de forma geral acaba por ser um bocadinho a primeira opção. Ok, obrigado André, obrigado. Nada, obrigado. Obrigado também, Rui, pelas questões. Sem estar a abusar, digamos, da disponibilidade do André, eu perguntaria então, enfim, a não ser que algum dos nossos alunos, o João já colocou uma questão, não sei se há mais algum aluno que quer colocar uma questão, mas, André, eu adiantaria então da minha parte a questão que tem a ver com os estagiários, até que ponto um finalista de negócios internacionais pode vir a fazer um estágio na esfera do Millennium BCP, nomeadamente em Santarém. Que tipo de atividades é que são expectáveis, por exemplo, nessa perspectiva para um estagiário do universo Millennium BCP? Depende um bocadinho da área, porque se estivermos a falar aqui na área de Santarém, houve um período em que o banco não estava a colocar estagiários, principalmente no tempo de pandemia. Tivemos aqui uns 2 anos em que recrutamos alguns estagiários, mas principalmente para os grandes centros urbanos. Sei que já estamos a retomar, até porque o ano passado tivemos uma grande redução de quadros, tivemos cerca de 800 pessoas a sair da empresa, e há muitas áreas que estão carentes, e lá está, temos tido muito trabalho e sei que teve que aqui, até mesmo por uma questão legal, tivemos de ter ali, quando tivemos rescisões, temos de ter ali um período legal em que não pode haver contratações, inclusivamente estagiários, mas sei que isso voltou a acontecer.
Em termos de áreas, para Santarém, nós temos também, foi criado uma área que é o Centro de Contactos. O Centro de Contactos, no fundo, é uma área em que os clientes têm, neste caso os estagiários têm conhecimento com a parte bancária através de, principalmente, créditos de habitação, créditos pessoais, alguns financiamentos, outro tipo de financiamentos também, mas não tanto de empresas. Se, em termos de balcões mass market, que é os chamados balcões não diferenciados, digamos assim, esses sim é o que estão a recrutar mais de forma geral, porque estamos aqui a falar para a nossa área, e aí sim acabam por ter um contacto com quer a rede de particulares, quer a rede de empresas, e só, por exemplo, alguém que tenha algum interesse na banca, se for pela via, neste caso do comercial, muitas vezes o que depois inicia, muitas vezes num balcão chamado mass market, e depois pode derivar. Se tiverem interesse nas empresas, nós podem ter a função ou gestor de negócios, ou mais à frente, diretor de negócios, ou então, por exemplo, se o raio de ação não for só aqui em Santarém, aí nós temos no Tagus Park e alguns sítios em Lisboa, aí sim podem ir, por exemplo, para a área para a área de mercados, para a área efetivamente temos uma área de trade finance também no banco, temos um conjunto de áreas também, não só ligadas também à banca, mas aí sim já tem que ser ou para a Grande Lisboa ou para o Tagus Park. Mas sim, se for o interesse de algum, por exemplo, destes alunos, têm essa possibilidade. O que é que têm que fazer? De duas formas, ou através do nosso site institucional. No site institucional muitas vezes tem lá já algumas vagas em que podem chegar lá e candidatar-vos, ou então também tem outra coisa que é, nomeadamente, ou quando terminam a licenciatura ou quando terminam o mestrado, têm lá alguns programas para trainees, que alguns funcionam durante 9 meses, e existe outro que é o People Grow, que esse sim dura ou pode durar até 2 anos, e aí o candidato tem esse é muito interessante, que vai custar mais ou menos 2 a 3 meses em cada área no banco e termina numa área da operação internacional. Neste caso, ou na Polónia, ou em Moçambique, ou em Angola. Mas depende um bocadinho dos interesses, ou através, lá está, do site institucional, ou então também fazer, neste caso, o professor da cadeira, se quiser, fazer-me chegar qual o candidato que tem interesse e eu diretamente reencaminho para os recursos humanos. E é importante logo se dizer, principalmente, se tem limitação ou não geográfica, para perceber o tipo de função, se é para uma função de uma rede de balcões tradicionais ou então se é mesmo para os serviços centrais. Depende um bocadinho do interesse também do candidato. Estou certo que o professor da cadeira vai fazer essa sondagem entre os alunos muito brevemente. São sempre bem-vindos, são sempre bem-vindos. Olha, André, pronto, de facto não quero tomar mais o teu tempo. Não sei se alguém em particular quer colocar alguma questão. Agradecer naturalmente esta tua disponibilidade. Não sei se o professor Rui tem alguma questão que entretanto queira colocar. Não, acho que ele saiu entretanto. Bom. Não tenho. Eu penso que os alunos podem aproveitar sempre estas partilhas, particularmente numa área internacional, não é? Eu suponho que eles fizeram Erasmus, portanto, alguns deles, portanto é sempre uma boa oportunidade, não é? Claro que com a pandemia as coisas têm estado mais complicadas, não é? Portanto, as pessoas fazerem Erasmus, Claro. mas dá sempre uma visão internacional, faz sempre bem aos alunos, faz bem a nós, professores, quando vamos também, quando recebemos também, portanto, às vezes também esta ideia, é importante às vezes receber também alunos, não é? Portanto, este esforço para recebermos alunos, com as limitações que temos de ser em inglês, portanto, mas espero que o programa Erasmus retome e que cada vez mais possamos receber mais alunos, que é importante estarem em interação com os nossos alunos. Mas é fundamental, cada vez mais as coisas são internacionais, não locais, portanto, e esse é um aspecto relevante. André, só uma última questão que me ocorreu. Essa segunda solução que disseste é algo tipo um programa de trainees, tipo uma academia no universo Millennium BCP? Sim. Ok. É selecionado, lá está. Normalmente abrem esse programa
é limitado em termos de alunos, pronto, e essa seriação é feita efetivamente, neste caso, pela DRH. Ou seja, não quer dizer que nós enviamos alguns candidatos e que possam ficar ou não efetivamente nesse programa, ok? Mas existe. Ok, eu vou então. Acho que o professor da unidade curricular de estágio, não sei quem ele é, vai fazer esse levantamento junto dos destinatários. Olha, André, agora é que é de vez. São 8 horas, a família espera certamente, aí a só uma encerrão de 4 anos terá certamente